Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde. É um prazer estar convosco em mais essa tarde e esperamos que a vossa semana tenha corrido muito bem e que tenha sido muito abençoada. Vamos iniciar esse culto, irmãos, antes das músicas, com uma oração pedindo que Deus possa falar aos nossos corações e nos ensinar em mais essa tarde. Deus amado, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és bondoso, Tu és misericordioso e a Tua bondade, ó Deus, não tem limites, Paizinho, assim como o Teu amor. Obrigado, Pai, pela Tua provisão, pelo Teu sustento, Pai. E nós te louvamos, Pai, pela Tua grandeza, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és mesmo maravilhoso, Paizinho. Obrigado porque nós podemos aqui estar agora reunidos em liberdade para Te prestar esse culto, Pai. Um culto que somente devemos prestar a Ti, porque Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. Fala aos nossos corações durante esse culto, Pai. Recebe nosso louvor e que possamos aprender mais de Ti nessa tarde, Paizinho. Perdoa nossas faltas, ó Pai. Purifica nossos corações. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos todas essas coisas. Amém. Irmãos, vamos começar esse momento de louvor cantando a música Jesus, Tua Presença. E possamos cantar isso com o sentido de total agradecimento, gratidão ao Deus que nos enviou Seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar e assim fazer possível o nosso acesso pleno ao Pai. Então vamos cantar agora a música Jesus, Tua Presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande, grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande, grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Então, estamos nós aqui para dar o louvor que é devido ao nosso Deus e fazer o Seu nome grande só para lhe dar todo o louvor, toda a honra e toda a adoração. E realmente nós cantamos que o véu que separava, ele já não separa mais. E realmente a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E brilha através do nosso Senhor Jesus Cristo. E realmente sabemos que nós podemos ter este acesso ao Pai porque, como nós cantamos,
A tua morte nos deu realmente esta liberdade, a vida eterna, e isso nos dá segurança, porque sabemos que Cristo está em nós e nada nos separará desse amor. E eu queria ler com os irmãos em Romanos 8, do versículo 35 ao versículo 39, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pois não há nada nem ninguém que nos poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, quem nos separará do nosso amor de Cristo? Não há nada nem ninguém. Então isso nos traz segurança, e devido a isso, devido a este sacrifício, devido a este amor tão grande que não nos faz separar do nosso amor, do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos cantar: que segurança eu sou de Jesus. Então vamos cantar alegremente este hino, e vamos juntos cantar o hino 417, e vamos cantar isto mesmo: que segurança eu sou de Jesus. Canta, ó minha alma, canta ao Senhor, render-lhe-ei sempre ardente louvor. Então que o nosso louvor ao Senhor possa ser grato, um coração cheio, porque nada nem ninguém nos separará do amor de Cristo. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canto minha alma, canto ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canto minha alma, canto ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiada então me senti. Anjos cantando dos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Então minha alma canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canto minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre Vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canto minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canto minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. E que o nosso louvor seja sempre caracterizado por uma proximidade ao nosso Deus, que possamos sempre pedir a Deus que nos aumente o desejo por buscá-lo, de modo que possamos estar mais perto dele, que seja essa mesma uma realidade da nossa vida, um desejo de estar perto do nosso Deus. Vamos cantar isso agora: perto quero estar, e que ao cantarmos essa música também estejamos num tom de
pedido ao nosso Deus que nos prepare para a mensagem que iremos ouvir, que esteja a preparar nosso coração para o aprendizado que iremos receber dele agora pela boca do seu servo. Cantemos então, Perto Quero Estar. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há de render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo mesmo não. Somente a ti, Jesus, louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Queridos irmãos, é um prazer estar com todos vocês nesta forma virtual. Nos alegramos nesse tempo de podermos louvar o nome de Deus juntos. Agradeço ao pastor César pelo convite e damos graças a Deus pela maneira como Deus cuidou dele nessa semana tão difícil. Foi uma semana de prova de fé para o pastor César, ali naquele hospital sozinho, passando dor, mas felizmente conseguiu ser operado e agora já está em casa, em plena recuperação. Continuamos em oração, pedindo que Deus o abençoe nesse tempo de recuperação, de paciência, e que logo ele possa estar bem e retornar às suas atividades normalmente. Quero compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que fala sobre Noé. Vejo a história de Noé muito parecida, com muitas semelhanças nesse tempo que vivemos. O texto que eu vou ler não é lá o de Gênesis, mas se depois os irmãos quiserem ler completa a história, podem ir em Gênesis e de 6 a 9 tem todos os detalhes, né? Mas em Hebreus, naquele capítulo 11, onde nós temos a galeria da fé, Noé está ali. E no verso 7 diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, por meio da fé, Noé foi um homem de fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças por esse momento, quando podemos, através do avanço da tecnologia, da ciência,
impedidos de estarmos reunidos para louvar o teu nome em algum lugar, mas nós continuamos nos reunindo virtualmente, através da internet, cada um na sua casa, mas unidos no mesmo espírito, com a certeza de que o Senhor está conosco e que o Senhor recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, mas o Senhor também fala aos nossos corações. Obrigado pela vida de Noé, pelos ensinamentos, pela maneira como ele foi obediente, e que hoje possamos compartilhar alguns desses aspectos da vida do teu servo que servem para nos animar hoje. Abençoa-nos, abençoa cada um dos irmãos que está conectado nesse momento, participando desse culto. Que o Senhor possa abençoar cada família. Cuida de nós e supre as nossas necessidades. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Desafios. Né? Noé teve um grande desafio. Nós temos os nossos desafios. O mundo passa por desafios. Sempre há desafios. Né? Vivemos hoje esse grande desafio da pandemia. Não é a primeira vez que o mundo passa por esses desafios, por crises. Tivemos já a gripe espanhola, muitos anos atrás, no outro século. Tivemos o desafio de guerras, mas o homem tem passado e continuamos caminhando. Cada desafio ele é muito característico com a época que vive. Então, em outra pandemia, não existia toda essa comunicação que nós temos hoje, com todo esse avanço da tecnologia, e isso nos levava a ter uma tranquilidade dizendo, hoje os tempos são outros, hoje a ciência está muito desenvolvida, hoje a tecnologia, então a pandemia era coisa do outro século. Mas alguns visionários falavam, não, vem, se preparem, porque vai acontecer alguma pandemia, alguma coisa na área da saúde. Vai acontecer. E aconteceu. Estamos hoje enfrentando essa pandemia, os cientistas, os médicos, lutando para sobreviver e passarem essa época, ao desafio dessa vacina tão esperada, ao desafio de encontrar um medicamento para aqueles que estão enfermos. Cada um tem a sua teoria. E para complicar tudo isso, temos as fake news, que estão bombando aí nas redes sociais, cada hora uma coisa. E isso, eu creio que a comunicação é um grande diferencial da nossa época com as outras pandemias, com os outros momentos de crise. Imagine durante a Primeira Guerra Mundial, ou durante a Segunda Guerra Mundial, ou durante a gripe espanhola, se tivéssemos um WhatsApp. Eu acho que o desfecho, o desenrolar seria muito diferente. Mas esse é o nosso tempo. E com toda essa tecnologia, passamos por esta crise. E vamos em frente. Eu vejo na história de Noé aspectos da vida, do seu caráter, da sua maneira de viver, que servem para nós hoje. São estímulos para continuarmos. Né? E se você, como eu já falei, se você quiser reler toda a história, Gênesis de 6 a 9, temos ali o documentário, os detalhes de como Deus falou com Noé e o orientou na construção da arca. Algumas características de Noé que nos chamam a atenção e nos ajudam hoje. Né? Um ponto importante, eu vejo, era a paciência de Noé. Noé foi um homem paciente. Eu acredito que para construir a arca naquela época, com todo o avanço que eles tinham, tinha que ser um homem de paciência, um homem resiliente, um homem que vai à luta e não se intimida. Vejam, naquela época, quando ele construiu a arca, eles não tinham celular, não tinham comunicação, não havia a energia elétrica, e se não havia energia elétrica, não havia ferramentas, não havia guinchos, não havia serra elétrica, também não havia caminhão, não havia o transporte para transportar aquelas madeiras que, por certo, não estavam ali tão próximas dele. Eram muitas as dificuldades.
Mas Noé, com paciência, foi construir aquela arca. Ele sabia onde queria chegar e sabia como seriam as coisas, né? Ele foi perseverante, paciência e perseverança. Eu acredito que nesse desenrolar para construir a arca, surgiram alguns obstáculos. Talvez aquela madeira que ele queria, quando chegou, não era exatamente do tamanho que ele imaginava, teve que cortar aquela madeira, cortou a madeira, quebrou a serra, aí tem que buscar a serra. Não existia assim, vai lá na esquina e fala com o cara lá que eu quero uma serra desse tamanho. Olha, quebrou, faltou prego. Puxa vida, onde vamos arrumar prego? Então, tantos detalhes. E não havia as facilidades que nós temos hoje. Aqueles que se aventuram a construir uma casa, se aventuram a reformar alguma coisa, que gostam, às vezes, de lidar com ferramentas, né? Você vai nesses grandes magazines de ferramenta, de material para construção, há uma abundância de materiais, qualidades, interessante, não tinha nada disso. Então tinha que ser um homem com muita paciência, paciência e perseverança para conseguir ultrapassar todos esses obstáculos e por fim ver aquela arca pronta. Deus deu as orientações para ele. Você olhando lá em Gênesis, você vê que Deus deu todos os detalhes. Então, Noé, ele tinha um manual, ele tinha uma referência, ele tinha as orientações de como deveria construir, detalhes. E é interessante que quando você chega ali em Gênesis 6, 22, 7, 5, é quase que repetitivo o texto que diz assim: Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Ele seguiu o manual direitinho. E olha, até onde sabemos, Noé não era um construtor de barcos. Ele era um amador. E, inclusive, há umas frases, uns jargões que diz assim, Noé era amador, a arca foi construída por um amador e o Titanic por profissionais. O Titanic afundou. Aí chega assim, porque seguiram as orientações. Seguiram as orientações. E Noé seguiu essas orientações direitinho. Ele foi obediente. Ele foi olhando, foi fazendo. E algo importante era quem estaria dentro da arca. Então, Noé, ele tinha consciência disso. Então, ele procurou caprichar, seguir as orientações de Deus, porque ele sabia quem estaria lá dentro. Eu imagino as dificuldades de Noé para construir aquela arca. O material, o tamanho, a arca era enorme, era imensa. E outro dia eu assisti uma reportagem sobre a construção desse avião A380, da Airbus, no projeto construir uma parte do avião em diferentes países, porque é um consórcio para construir. E depois como unir as partes, montar o avião para ele voar. E foi uma verdadeira odisseia tudo isso daí. Pleno modernidade, pleno nosso tempo agora, na nossa atualidade. E imagino a arca, como deve ter sido. Mas Noé, ele seguiu as orientações, foi persistente, foi paciente e foi caminhando. Agora, pense no contexto, né? Você na sua cidade, alguém começa a construir um barco enorme no quintal da casa ou num galpão e nunca havia chovido. E aí ele fala, não, estou construindo isso aqui porque vai chover e vai inundar e tudo vai ficar inundado. E quem não estiver dentro da arca vai morrer. No mínimo falaram que ele era louco. Então houve críticas, houve gozação, houve perseguição, teve pessoas que não estavam contentes, houve invejosos, mas ele resistiu a tudo isso e continuou, não desistiu da construção da arca. E graças a Deus por isso. Ele sabia onde queria chegar. Ele queria obedecer a Deus. Era um homem obediente. E ele sabia
muito bem que não existia um plano B. Por isso ele obedeceu. Então, Noé não ficou... Bom, se não der certo, a arca, talvez Deus não chova, caia só uma garoa, dê um susto no pessoal. Não. Deus falou para ele, olha, constrói uma arca, as medidas são essas, quando a arca estiver pronta, virá uma chuva, tudo será inundado, e eu vou acabar com a raça humana, vou salvar somente a sua família que estará dentro da arca, e os animais, porque eu estou cansado do jeito que o mundo está. E quando nós olhamos um pouco de atenção o jeito que a humanidade estava naquela época, e olhamos do jeito que nós estamos hoje, talvez há um pouco de semelhança também, porque as coisas hoje estão muito complicadas, a corrupção, o pecado, mas esse é assunto para uma outra mensagem, um outro tempo. Hoje eu quero focar nas qualidades de Noé, um homem que íntegro durante todo aquele contexto de corrupção, todo aquele contexto de pecado. E Deus olha e vê, é você, não é? Você é o homem, é você que eu confio, é você que vai construir a arca, é você que vai dar um recomeço para a humanidade. Que coisa fantástica isso. Né? E Noé não decepcionou a Deus. Noé foi fiel, ele foi obediente. E ele construiu. E depois de 40 dias de chuva, ele sai da arca. Imagine hoje, eu fico pensando nisso, né? Você que está cansado da pandemia, que fala que já não aguenta mais, mas que consegue ainda sair da sua casa, consegue dar uma volta no quarteirão, já sobreviveu àquele período de lockdown, mas agora temos um certo cuidado, já está cansado, e Noé ficou 40 dias com a sua família trancados dentro daquela arca e lá fora chovendo muito. E você já não aguenta mais usar máscara, você já não aguenta mais passar álcool em gel nas mãos, já não aguenta mais ter que todo momento lavar as mãos, para sair ali tem que ter cuidado, e agora você não aguenta mais quando vê televisão, os números de contaminados estão aumentando, já não pode ir mais ali, a gente não pode nem se reunir na igreja. Estou cansado. Mas a situação de Noé foi muito pior, porque morreu todo mundo, eles ficaram sozinhos dentro daquela arca. E há também uma frase que sempre, talvez você já escutou, que diz assim, dentro da arca, a situação não era muito agradável. Estar ali 40 dias trancado com aqueles animais, o cheiro não devia ser bom, a situação não era muito lá essas coisas, mas estar fora da arca era muito pior, porque estar fora da arca era a morte. Então, esse é um consolo para nós hoje. Vai passar isso. Então, vamos ser obedientes, vamos usar máscaras, vamos passar álcool em gel, vamos lavar as nossas mãos, vamos obedecer o manual. E Noé venceu, Noé passou, Noé sobreviveu com a sua família, e graças a Deus por isso. E nós também vamos passar por isso, nós vamos passar essa fase, mas vamos obedecer às regras, vamos tomar cuidado, vamos ser obedientes. Uma característica muito importante na vida de Noé, o fato de que ele também está na galeria dos homens de fé, é a fé de Noé. Noé tinha muita fé. Fé, acreditou em Deus. Fé, obedeceu para construir aquela arca. Fé de que viria chuva. Fé de que ele entraria com a família na arca. Fé de que aqueles planos, aquilo que Deus mostrou para ele num desenho, em números, em tamanhos, em a qualidade da madeira que ele deveria usar, como deveria depois passar o piche na madeira, como que deveria fazer o acabamento, as divisões, colocar todos os materiais. Ele tinha fé de que isso era importante. Então ele tinha fé de que esse barco grande
quando chovesse muito, o barco flutuaria e que aquele padrão que Deus lhe deu, aquelas medidas, o barco não penderia nem muito para um lado, nem para o outro, de que a madeira, da maneira como ela seria encaixada, colocada, não entraria água, não teria nenhum furo, não teria nenhum buraquinho. No teto também não teria goteira. Ele caprichou, ele seguiu o manual, então ele tinha fé de que aquilo daria certo. Mas ele também tinha fé de que choveria, mas que a chuva iria passar. Ele tinha fé nisso, não choveria sempre, não continuaria sempre chovendo. Ele tinha fé de que choveria, a chuva vai passar, as águas abaixarão, a terra voltará a ser seca e eu sairei da arca com a minha família. Olha que coisa fantástica. E não era um homem de fé. E essa é uma lição para nós. Quando nós lemos a Bíblia, lemos o manual, nós temos que ter fé de que o que Deus fala ali e coloca para nós é verdadeiro e vai acontecer. E hoje nós vivemos esse tempo de pandemia, esse tempo de tristeza, esse tempo que muitas pessoas estão entrando em depressão, estão preocupadas. Vamos confiar em Deus. Deus tem o melhor para nós. E eu sei que quando Noé saiu da arca, ele saiu diferente de como entrou. Foram 40 dias de reclusão, 40 dias que Deus falou muito com eles ali, eles aprenderam lições ali dentro, importantes para a humanidade. E nós, durante esse tempo de confinamento, durante esse tempo de pandemia, vamos aproveitar esse tempo também para estarmos mais próximos de Deus, aproveitarmos esse tempo que estamos em casa para desenvolvermos a nossa parte espiritual, o nosso conhecimento de Deus, para termos tempo de oração, termos tempo para lermos mais a Bíblia, compartilharmos com aqueles que estão em casa, termos momento de conversa. É um tempo precioso para nós e que nós devemos aproveitar bem esse tempo. Mas, como eu falei, Noé saiu diferente da arca. E você vai sair diferente dessa pandemia. De algum jeito você vai sair diferente. E eu espero que você saia diferente, eu espero que eu saia diferente de uma maneira positiva, que eu saia melhor. Vamos crescer, vamos amadurecer espiritualmente. Então eu desafio, durante esse tempo que nós estamos, que você exercite a sua fé, que você creia que Deus tem o melhor para você. O que você está aprendendo durante esse tempo. Isso é muito importante para a nossa jornada pós-pandemia. Há muitos artigos, há muitas conferências, muitas palestras que falam no mundo pós-pandemia. Como vai ser o mundo pós-pandemia? Há algumas ideias, algumas suposições, e há uma frase também que diz que é um novo normal. Nós vamos voltar ao normal. Não, nós vamos voltar a um novo normal. Como vai ser isso? Mais ou menos temos algumas ideias, mas eu espero que você, e eu estou lutando para isso, de que quando tudo voltar ao normal, eu seja melhor, eu esteja melhor com as minhas funções, com o meu relacionamento com Deus, com o meu relacionamento com as outras pessoas. E esse é um desafio para nós, vencer essa pandemia, mas ao sairmos bem. Muitos têm a sua fé depositada nessa vacina, estão aguardando a vacina, há tantas conversas sobre as vacinas, mas a nossa fé deve estar depositada em Deus. Ele tem o melhor para nós. A vacina virá no momento certo. Ele está no controle. Se não vier vacina, terá uma outra alternativa. Um medicamento, maneiras de prevenção. Não sabemos ao certo. Esperamos que logo tenhamos essa vacina e que as coisas aconteçam de uma maneira muito calma e tranquila e tudo passe bem. Mas vamos confiar em Deus. Deposite a sua fé em Deus. Ele tem o melhor para você. Diante desse grande desafio, recordo aqui uns passos da vida de Noé. Noé, ele foi homem paciente. Seja paciente. Exercite a sua paciência. Né? Noé seguiu o manual na construção da arca. Siga o manual. O nosso manual é esse aqui, a palavra de Deus. Siga o manual.
Não dê atenção às críticas, às fake news, tantas fake news hoje. E muitas vezes nós acreditamos e repassamos essas fake news para complicar a situação. Eu tenho tido essa preocupação. Todas as notícias que vêm, bom, melhor checar, melhor aguardar, não vamos repassar. Porque você recebe uma notícia agora, daqui a pouco vem uma contrária, daqui a pouco vem uma que não tem nada a ver com essas. Então, não dê atenção às críticas, nem às fake news. Seja obediente. Obedeça a Deus. Obedeça ao manual. E vamos caminhando junto. Mas, principalmente, exercite a sua fé. Fé em Deus, fé que Ele tem o melhor para você. Não há dúvidas nenhuma. Nenhum pai quer ver o filho sofrendo. Nenhum pai quer ver a família arrebentada. Eu sou pai, e sei que muitos de vocês que estão me ouvindo também são pais. Nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. E eu tenho certeza de que o nosso Pai Celestial, pelo que nós lemos na Bíblia, Ele quer o melhor para nós. Ele quer ver cada um dos seus filhos triunfando, cada um dos seus filhos vencendo bem. Então, Deus quer o melhor para você. Tenha fé nisso. E você vai ver daqui um tempo, quando nós estivermos no novo normal, no pós-pandemia, como Deus nos protegeu, como Deus cuidou de nós, como Deus nos livrou. E hoje estamos uma pessoa bem melhor. Eu espero que você possa refletir sobre isso, que você leia toda a história de Noé, lá em Gênesis de 6 a 9, e se coloque diante de Deus, renove a sua fé com Ele. Quero orar para encerrar. Oremos. Senhor, obrigado pelas lições que Noé nos ensinou, através da sua vida, através da sua maneira, da sua experiência, desde quando ouviu o seu chamado, o desafio para construir aquela arca, obediente na construção da arca, seguindo os mínimos detalhes daquele manual, e depois, ó Deus, colocando a sua família e todos os animais dentro da arca, os 40 dias confinados ali, e por fim ele sai e presta um culto ao Senhor. Que ao terminarmos essa pandemia, por chegarmos no novo normal, possamos nos reunir e prestarmos um culto de ação de graças a Deus, pela maneira como o Senhor cuidou de nós, nos abençoou, e eu sei que o Senhor tem um plano especial para cada um dos seus filhos. Muito obrigado por tudo isso, e que o Senhor nos abençoe durante todo esse tempo ainda. É em nome de Jesus que oramos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado e seguimos juntos em oração uns pelos outros. Amém.